Conhecer Einstein é algo muito importante em todos os aspectos, não só no aspecto científico. Do ponto de vista científico, além das teorias dele, que propriamente ditas, que sugeriram ideias importantes, eu acho que tem a postura dele, é um legado dele hoje em dia, sem dúvida, essa postura irreverente, essa ideia de que você tem que ser curioso sobre tudo, que você tem que questionar a autoridade, até das ideias científicas estabelecidas. Eu acho que é algo que ele carrega, tá certo? Ele é um exemplo a ser seguido com relação a essa vontade eterna de pesquisar, de questionar, de imaginar coisas novas. Einstein foi um cidadão do mundo, ele foi um cidadão extremamente presente nas questões que ele julgava, era um humanista apaixonado, se empenhou profundamente no movimento anti-guerra, tá certo? Pacifista do pós-guerra, participou de várias campanhas pelo desarmamento nuclear, pelo banimento das armas atômicas, lutou pelos direitos civis nos Estados Unidos, teve um papel decisivo na época do macartismo contra a perseguição política, sempre assumiu a identidade judaica dele, teve um papel na criação do Estado de Israel e da Universidade Hebraica, e tudo isso então é contado com documentos, textos da época, isso é importante também. Following World War II, Einstein campaigned vigorously for nuclear disarmament and control of nuclear energy. He also used his celebrity status to promote the welfare of the Jewish people. Einstein raised funds for the founding of Hebrew University in Jerusalem, supported the formation of the State of Israel, and helped European Jews gain asylum from Nazi persecution. Ele não se tornou um judeu fervoroso e nem abraçou o judaísmo nesse sentido. Ele continuava, eu acho, um judeu não praticante. Ele sempre foi contra todos os extremismos religiosos. E ele tinha uma identidade com o povo judeu, que era um povo que não tinha pátria. Ele era, acho, essencialmente um humanista. His privacy now gone, Einstein soon discovered how to put this newfound fame to good use. Stardom enabled him to reach global audiences on important humanitarian issues. During World War I, Einstein emerged as a fierce opponent of militarism, strongly supporting global democracy and human rights. Ele não fez parte do Projeto Manhattan. A participação de Einstein na construção da bomba, na verdade, foi bastante indireta. Num primeiro momento, ele fez uma teoria que percebeu que massa podia ser transformada em energia. Mas daí, para desenvolver uma tecnologia para fazer essa conversão, tem uma longa distância. Depois, quando ele já estava nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, ele teve a notícia de que os alemães estavam trabalhando na construção de uma bomba atômica. E ele achou, naquele momento, que era importante os Estados Unidos investir energia para fazer isso também. A ideia dele era que, se os Estados Unidos tivesse uma bomba, isso iria impedir os alemães de usar a bomba
alemã, porque o estrago ia ser tão grande que iria haver um equilíbrio de forças e bomba nenhuma ia ser usada. Qual foi a participação dele? Ele escreveu uma carta para Roosevelt sugerindo que os Estados Unidos pusesse dinheiro e organizasse um projeto de pesquisa com esse objetivo. Ele foi vetado, ele nunca participou do projeto Manhattan, ele foi vetado pelo FBI, que achava que ele era comunista, achava que as ideias dele, socialistas, humanistas, naquela época não eram muito bem-vindas, as pessoas desconfiavam dele, então ele sempre foi vetado, ele não era proibido de entrar, ele nunca teve nenhuma participação direta na construção da bomba. Ele depois se arrependeu. Ele disse que se ele soubesse que os Estados Unidos iam usar uma bomba atômica, ele jamais teria dado essa contribuição. Ele mesmo comenta que a participação dele foi indireta e eu acho que existe uma certa polêmica histórica até que ponto essa carta foi decisiva ou não para que os Estados Unidos instaurasse o projeto Manhattan e fosse atrás da bomba atômica. Even though E=mc² was not a blueprint for building bombs, the equation did explain the amount of energy released by splitting the atom, a process called fission. Einstein's name became associated with the use of atomic weapons, and the devastating effect that the bomb had on the world haunted him for the rest of his life. I don't know how much hope he had, but he felt at any rate obligated to make every possible effort on his part. Einstein nasceu na Alemanha, teve uma irmã chamada Maia, estudou, tem uma história toda de que ele não era um bom aluno. Eu diria que ele era um aluno rebelde, ele não se adequava e nunca se conformou e se adequou muito ao estilo tradicional de ensino. Aos 16 anos ele saiu da escola, porque ele não aguentava a escola, resolveu ser autodidata. E ele, de fato, tinha notas que oscilavam aí. Ele não tirava 10 em todas as matérias. Mas daí para dizer que ele era um mau aluno também tem uma certa distância. As a child during the late 1800s, Einstein became fascinated with understanding the nature of the universe. Even in those early years, he was honing his most valuable scientific tool, his own imagination. A ciência sempre esteve presente na vida dele. Ele sempre foi uma pessoa extremamente curiosa, diz que ele se interessou pela ciência a partir da observação de uma bússola quando ele tinha 5, 6 anos de idade, e sempre gostou de matemática, geometria. Ele falava que a curiosidade era a maior arma, instrumento científico que ele tinha, e ele instigava as pessoas a não perderem a curiosidade. Ele entrou na universidade, se casou, teve um primeiro casamento com uma colega de escola dele na universidade, com quem ele teve 3 filhos. A primeira filha, ninguém sabe o que aconteceu. Foi uma filha que eles tiveram antes do casamento oficial, e alguns historiadores acham que ela foi dada para adoção, outros acham que ela morreu de escarlatina, mas não existe um registro oficial e até hoje, por incrível que pareça, não se sabe exatamente o que aconteceu com ela. Depois ele teve 2 outros filhos e se separou depois de 14 anos de casamento e casou de novo com uma prima dele chamada Elsa, com quem ele viveu até o fim da vida. Ela morreu bem antes dele, vários anos antes dele, já nos Estados Unidos, na fase que ele estava nos Estados Unidos. Ele não era uma pessoa que, nem com o primeiro casamento, nem com o segundo casamento, que tinha muito tempo para cuidar de filho, para fazer supermercado, para olhar as coisas da casa, enfim, para dar atenção a uma esposa. Ele realmente consumiu, eu acho que uma parte muito grande da energia dele com a ciência. Mas Einstein não foi assim completamente ausente. Por exemplo, ele no contrato de divórcio dele do primeiro casamento,
que foi em 1914, ele deixou, uma das cláusulas era que se ele ganhasse o prêmio Nobel, porque todo mundo achava que ele mais cedo ou mais tarde iria ganhar um prêmio Nobel, se ele ganhasse um prêmio Nobel, o dinheiro iria todo para a primeira mulher. E de fato foi, quando ele ganhou o prêmio Nobel mais para frente, sobre o efeito fotoelétrico, o dinheiro foi dado para ela. Um dos filhos dele que diz que ele provavelmente foi o único projeto do qual o pai dele abriu mão, no sentido de que ele realmente tinha pouco tempo, ele viu os filhos, sei lá, uma vez nas férias, etc., mas não foi um pai presente realmente, uma pessoa com essa dedicação. No segundo casamento, parece que a segunda mulher dele lidava melhor com isso. Ela aparentemente não se importava muito de que ele fosse aquela personalidade famosa, entrevistasse, saísse, visse um monte de gente. The pictures confirmed Einstein's prediction that the sun's gravity deflects the path of light. The news catapulted Einstein onto the world stage, immediately elevating him to movie star status. Esse ano de 1905 é chamado Ano Miraculoso, o Ano Mirabilis, porque ele fez 4 trabalhos completamente diferentes, cada um deles por si só já bastaria para torná-lo talvez um dos cientistas mais famosos do século passado. Além da tese de doutorado, que foi sobre o movimento browniano, ele fez mais um trabalho sobre isso. Ele publicou um trabalho sobre efeito fotoelétrico, que foi pelo qual ele recebeu o prêmio Nobel. Ele fez um trabalho sobre a teoria, que é a base, a teoria da relatividade restrita. Depois ele fez um trabalho sobre o movimento browniano, que foi fundamental na época, porque ele conseguiu com isso mostrar um caminho para provar experimentalmente que os átomos existiam. Até 1905, por incrível que possa parecer, os átomos eram uma hipótese. Tá certo? Serviam para explicar uma série de coisas, mas ninguém tinha a menor ideia de como fazer uma medida experimental que comprovasse de fato que a matéria não era contínua, mas era discreta, organizada em átomos. E depois teve o trabalho que previa a equivalência entre massa e energia, E igual a mc2, que ele continuou desenvolvendo essas ideias e que acabou sendo a base da teoria da relatividade geral, que foi publicada mais para frente, em 1916. Einstein fez 2 teorias da relatividade, as pessoas acham que é uma só, mas são 2. Os físicos chamam a primeira de teoria da relatividade restrita ou especial e a segunda de teoria da relatividade geral. O esforço para fazer essa teoria da relatividade geral foi tão grande que ele ficou 2 ou 3 anos doente depois, tão grande foi a energia que ele pôs nesse trabalho. Na teoria da relatividade restrita, ele parte de uma ideia central de que a luz tem a mesma velocidade para qualquer observador. Isso não é uma coisa intuitiva. Mas foi uma resposta que ele deu a experiências da época, que não conseguiam medir o meio no qual a luz se propagava. Então a solução para isso dele, que foi original, foi então esse meio não existe, o éter não existe e a velocidade da luz, a luz só pode ter a mesma velocidade para qualquer observador. Então essa premissa, digamos assim, essa hipótese, tem consequências muito surpreendentes. E a primeira teoria da relatividade dele, a teoria da relatividade restrita, lida com essas consequências que dão margem a esses fatos muito pouco intuitivos, como por exemplo de que uma pessoa andando muito rápido vai envelhecer mais lentamente, o tempo passa mais lentamente em relação do que uma pessoa que está parada.
O tempo passa mais lentamente para uma pessoa que está num movimento muito rápido. Então, uma pessoa que está parada vê o relógio, digamos assim, o relógio biológico, todo o universo andar num ritmo mais lento para essa pessoa que está em movimento. É uma das consequências. A segunda teoria da relatividade é uma teoria da gravitação. Ela substitui, num certo sentido, completa a teoria de Newton da gravitação, aquela que prevê que massa atrai matéria atrai matéria na razão direta das massas, no inverso do quadrado das distâncias, com a qual Newton explicou o movimento dos planetas e, enfim, o que se sabia. Então, Einstein conseguiu mostrar, a partir da ideia de que massa e energia são a mesma coisa, que a força gravitacional, o que a gente chama da força gravitacional, na verdade é uma curvatura, um efeito geométrico do chamado espaço-tempo, no qual a gente está imerso, que é um espaço quadridimensional. The theory also stated that matter could be converted to pure energy. Describing this phenomenon as the deceptively simple E = mc squared. Einstein não deu contribuições só na teoria da relatividade, ele deu muitas contribuições em outras áreas que, aliás, estão mais presentes na tecnologia do dia a dia. Então, como, por exemplo, a explicação do efeito fotoelétrico, que está por trás, o efeito fotoelétrico está por trás de todas as câmeras digitais, está por trás das máquinas fotográficas, dos celulares. Ele criou a base da teoria da interação entre a radiação e a matéria, que está por trás da existência do laser. O laser foi construído vários anos depois, mas com base em ideias que ele ajudou a explicar. The scientific community recognized Einstein with the Nobel Prize in Physics for his pioneering theory called the photoelectric effect. This theory showed that light behaves like a particle as well as a wave. Einstein recebia milhares de cartas de várias pessoas, inclusive muitas cartas de criança, e várias deles ele respondia pessoalmente. Então tem cartas curiosíssimas, desde criança pequenininha falando que ele devia cortar o cabelo, até relatando a experiência de ver ele pessoalmente, que o pai deixou. Enfim, tem uma série de relatos importantes, ele dava muita atenção a essas coisas. Nesse fim de vida em Princeton, ele teve realmente tranquilidade e tempo para se dedicar à ciência. Ele gastou os últimos anos da vida dele perseguindo uma meta que era de criar uma teoria unificada. Essa meta permanece, talvez seja um dos grandes legados de Einstein, a busca por essa teoria unificada. Não existia a base, ele não conseguiu, mas hoje muitos cientistas no mundo continuam a perseguir esse objetivo. Ele tinha uma paixão muito grande pela música, ele começou a tocar violino estimulado pela mãe dele com 5, 6 anos de idade e gostava muito, se apresentava em público, tocava muito bem, pelo que dizem. Eu acho que talvez várias pessoas falam que se ele não fosse um cientista, ele talvez vivesse da música. Quer dizer, ele tocava, não sei se seria um músico tão famoso quanto é cientista, provavelmente não, mas ele tocava música suficientemente bem para eventualmente viver da música. Einstein tem um trabalho importante no final da vida dele chamado EPR, no qual ele prevê uma série de fenômenos que ele julgava impossíveis e extremamente estranhos como consequência da mecânica quântica. A mecânica quântica nessa situação prevê que dois objetos podem estar, quando juntos, podem estar numa posição que é metade de um jeito, metade do outro, como se uma pessoa pudesse estar metade sentada, metade de pé. E ele usou isso para tentar mostrar que a mecânica quântica devia estar errada e que aquela explicação não podia ser a última palavra, porque a teoria previa coisas absurdas. E hoje em dia essas ideias estão se comprovando corretas e estão por base do estudo de coisas novas, como a computação quântica, ou mesmo as tentativas de teleporte, que seria um transporte de matéria à la Jornada nas Estrelas. Ativar.
Einstein tinha uma capacidade grande de fazer o que ele chamava de experiência mental. Então, e acho que uma experiência mental, de novo, é uma coisa que todos nós podemos fazer e ser estimulados a fazer, que é você fazer na sua cabeça, imaginar o que aconteceria em situações que você não tinha condições de realizar experimentalmente. Então, Einstein usava muito isso porque viajar a velocidades próximas à da luz são coisas impossíveis. Ele usava muito a imagem do trem, porque o trem era o meio de locomoção mais rápido que se tinha na época. Hoje, se ele vivesse hoje, ele provavelmente ia falar num foguete o tempo todo. Então ele usou muito esse recurso de experiências mentais. Eu sou consultora do Sangari, professora do Instituto de Física da USP e participei como consultora científica da montagem dessa exposição. Na exposição, a parte científica e histórica está entrelaçada, mas existem alguns focos. Então, num primeiro momento, tem uma seção que chama Vida e Tempo, que apresenta Einstein desde o nascimento até ao fim da vida. Depois tem uma parte científica com 4 sessões que discutem um pouco alguns aspectos dos principais trabalhos de Einstein. Aqui a gente tem o que a gente chama de uma máquina do tempo, assim como aquela que a gente vê, né, De Volta para o Futuro. Ou que explica o que aconteceu no filme mais da minha geração, Planeta dos Macacos. A gente põe a data, por exemplo, que ano, que dia você nasceu? 23. 23 de que ano? De 73. 3, de que mês? 12. De 12 de 1973, tá certo? Então, isso mostra aqui o que está... Aí acho que dá. Como é que o que acontece? Você tem hoje, é meio indiscreto isso aqui, tá certo? 34 anos, 10 meses e nenhum dia, tá certo? Se você tivesse no dia do seu nascimento entrado numa nave espacial que andasse com 25% da velocidade da luz, você teria 33 anos e 9 meses, tá certo? Hoje seria dia 18 de outubro de 2007, não seria o dia 23 de outubro de 2008. Se você tivesse entrado numa nave que andasse com 75% da velocidade da luz, você teria 23 anos e 25 dias. Se você tivesse entrado numa nave que andasse com 99% da velocidade da luz, você teria 4 anos e 10 meses. E se essa velocidade fosse 99,999999% da velocidade da luz, você não teria nenhum ano, tá certo? Você teria algumas horas de vida só. Porque o tempo passaria muito lentamente, é esse efeito da dilatação do tempo. Então a gente pode brincar com isso aqui e ter uma noção desse fato. Uma coisa importante aqui é ver como a gente, para observar isso, precisa realmente estar rápido. 25% da velocidade da luz é muito, muito rápido. A tecnologia mais desenvolvida de hoje permite construir um foguete que anda a 0,00004% da velocidade da luz. Então, infelizmente, do ponto de vista tecnológico, nós ainda estamos longe de fazer viagens no tempo. Tem uma seção que fala da teoria da relatividade geral ou da ideia da gravitação, da teoria da gravitação de Einstein. Então, que tem todas as consequências assombrosas, como buracos negros, a previsão da existência de buracos negros, de que a luz sofre efeito da gravidade. Ao tocar a tela, você cria um buraco negro do tamanho proporcional à área que você está atingindo e ele atrai os astros à volta dele. Então, ele permite você ver o efeito da força gravitacional nos astros. Outras pessoas podem pôr isso aqui, tá certo? Olha, aí fica mais, você está criando vários buracos negros, você vê o movimento complicado dos corpos celestes à medida que eles caem. Einstein foi uma das grandes personalidades do século XX e a história de Einstein, da vida dele, está profundamente embrenhada e misturada com a própria história do século XX. Ele está por trás da base de todas as descobertas que geraram o desenvolvimento tecnológico enorme que o século XX teve e a mudança que isso ocasionou na vida das pessoas. Então, entender isso, entender a origem dessas coisas, eu acho que é interessante para todo mundo. Throughout his life, Einstein never lost his ability to laugh at himself and the world around him. The enduring legacy of his scientific achievements, his humanitarian efforts, his wit and charm will continue to inspire great thinkers for generations to come. Não
perca a curiosidade jamais, acredite nas suas ideias, lute por elas. Há sempre algo que a gente pode fazer para melhorar o mundo à nossa volta. Persiga as coisas nas quais você acredita. Eu acho que seriam essas as ideias. Mesmo que você não seja um cientista tão famoso quanto ele, você vai se sentir feliz por ter contribuído de alguma forma para a transformação do mundo à sua volta.